poner a mão sobre seu coração e orar ao Senhor. Senhor, te damos graças. Gracias por la preciosa vida de cada uno de tus hijos. Gracias por esta hermosa manhã, donde nosotros por meio de la música tenemos declarado glórias, honras e adoração a ti. Pedimos, Senhor, que uma vez mais as ventanas de los cielos sejam abertas sobre este lugar. Que o Espírito Santo hable com cada pessoa que chegou a esta reunião esta manhã e podamos sair de aqui renovados e alimentados por tu palavra. É nossa oração em el nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sentados, por favor. O Senhor ministrou um tema a meu coração esta manhã, e o tema é del olivo al aceite. Vou repetir, del olivo al aceite. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Bueno, não é novidade para a grande maioria, eu creio, que Espanha é o maior produtor de aceite de oliva del mundo, ¿no? Somos campeões em algumas coisas, entre elas aceite. Há em quantidade e há em qualidade, ¿no? Aunque alguns países levam a fama, como Itália e outros, aún somos o maior produtor de aceite de oliva del mundo. Sabe quanto? De 45 a 50% do aceite mundial se produz em Espanha. E dentro de Espanha, nós temos, dentro das comunidades autônomas, se destaca Andalucía. Entre as cidades mais conhecidas por la produção, Jaén, Córdoba, Sevilla. Vamos poner Jaén, porque Jaén não é uma grande cidade, pero solo Jaén produz mais aceite de oliva do que muitos países. Então, é algo assim, não, muito interessante, os números acerca de Espanha deste tema. Então, aceite aqui não é muito caro, porque estamos aqui cerca de la fuente, não? Pero em Brasil, aceite vale uma fortuna. Incluso agora eu vou a Brasil, sabe que levo para algumas pessoas de regalo? Uma botella de aceite. Não, pero não é qualquer aceite, não é este de Mercadona, já todo processado, é aceite de Jaén. Estou vendo direto do cielo para Málaga, não? Olha que incrível, não? Que Espanha e Andaluzia, incluso, aporte tanto em esta produção. Pero o aceite não vem de uma fuente como el agua, o aceite vem de la azeituna, ¿no? Y la azeituna del olivo, ¿no? Entonces, Nayara habló que iba a cantar acerca de processo. E dije, glória a Deus, porque esta manhã irei predicar acerca de processo, ¿no? Porque la azeitona es en portugués, perdón, hermano. La aceituna por si solo es amarga, es incomible, ¿no? Não se pode coger assim uma azeituna de olivo e comer, não? É como as naranjas que há em la Cáliz de Málaga, incomíveis. Não reía de mim, porque já passou com vosotros quando chegaram aqui. Intentaram comer estas naranjas. Nem os pájaros comem estas naranjas, hermanos, não? Então, eu pensava que para comer uma azeituna era só ir ao olivo e coger uma azeituna e comer. Não. Pero para que a azeituna se converta em um aceite, que nós podamos chegar a las cafeterias de Málaga e dizer como Pamela, não? Me dá um pitufo com aceite, tomate, não? A gente diz assim, vosotros comem pão com aceite? Não, é que não é qualquer aceite. Eu tento explicar, pero ele não entende. Então, eu quando vou a Brasil, levo algumas botelhas. Hago tráfico internacional de aceites, né? Ora, para chegar a este aceite bueno, parece um óleo, não de tão gordo que é, não sei se seria a palavra gordo, não, de espesso, não, que é, ele passa por um largo e duro processo. E é claro que eu vou falar do processo artesanal. Eu sei que hoje as coisas estão muito industrializadas,
pero me parece que a coisa artesanal tem um sabor distinto. ¿Te gusta mais a comida del microondas ou de um horno a lenha? El horno a lenha. É mais saborosa, aunque tarda, dá mais trabalho, pero há mais sabor. E este duro processo passa por el processo de la recolección, el processo del machaque, não? Que hay que machacar, el processo de la prensa, del prensado, e el processo de la purificación, para que só então esta azeitona se converta em um aceite. El aceite é um produto precioso em la Bíblia. La Bíblia habla muito de olivo. Eu sou la oliveira verdadeira. ¿No? La Bíblia habla muito acerca del aceite, porque em la Bíblia há um símbolo para todo isto. El aceite, por exemplo, em la Bíblia significa unción, ¿no? Significa sanidade em alguns momentos, em outros serve para alumbrar, para dar luz. Também era utilizado em la consagração de redes, de sacerdotes. Agora, assim como o azeite passa por um processo, nós outros, como creyentes, também passamos por um processo. ¿Ha visto, Nayara? Não combinamos, pero o Espírito Santo já havia alineado a palavra com a alabança, não? Nós outros, como cristianos, também passamos por este duro processo. E alguns dizem: pastor, a predicar sobre processo, já estou há anos, quando termina este processo? Eu tenho uma boa notícia para ti e outra quizás não tão boa. La buena es que todo processo tem início, meio e fim. La que quizás não seja tão buena é que quando termina um processo, empieza outro. E às vezes a vida é tão complicada que estamos em meio a um processo e o outro já está à porta, não? Então, a vida é assim, de processo em processo, de batalha em batalha, de estações em estações, de fases em fases. E é necessário respeitar o processo, porque quando não se respeita o processo, não logramos alcançar as vitórias que necessitamos. A quem le gusta aqui os videojuegos? Le gusta? Não? Vai. Em minha época, chicos, ciclo passado, eu jogava Mario Bros. E eu pagava para ir a um sítio, jogar por hora. Era assim, não havia em casa ordenadores. Quem tinha, havia muita pasta para jogar Nintendo. E eu me acordo que havia umas revistas. Sabe o que é as revistas? Coisa do ciclo passado. Que nós outros comprávamos em el quiosco. E havia revistas de videojuegos. Eram caras as revistas. Nós outros juntávamos entre os chicos para comprar. E em estas revistas veniam códigos. Códigos para quê? Para nós outros poner o código em el juego para saltar fases. É assim que funcionava, não? Uma cosita complicada. Então, eu que estava aí em Mario Bros, em la primeira, segunda fase, ponia este código e me saltava 2, 3 fases. Qual era o problema? O problema é que eu eliminava fases do processo. Quando eu chegava aí em el monstro, o inimigo mais perigoso, eu não havia derrotado os menores. Então, eu sempre perdia, aún tendo a clave, aún tendo o código. Por quê? Porque não respeitava o processo, saltava o processo. Então, a primeira lição esta manhã é: não huya del processo. Haga cara feia. Eu sei que a alguns não hace falta muito esforço, mas outros sim. Haga uma cara feia para este processo e disse: não irei huir del processo, porque aceite bueno é el que passa por las manos del artesano Jesucristo. Aceite bueno é el que passa por Cristo. E vamos para o processo. O primeiro processo é a recolecção. É quando Deus nos chama, quando Deus te escoge. Sabe que a azeitona não cai do suelo sola, ela necessita ser recogida, necessita ser escogida. Assim diz a Bíblia. Juan 15:16. Não me elegiste vosotros a mim, sino que eu os elegi a vosotros. Nós outros não estamos aqui por acaso. Tu não eres frutos de uma noite de placer de tus padres, aunque eu creio que foi boa a noite.
pero tú no eres fruto de eso. Tú eres fruto de los propósitos de Dios. Dios te escogió. No somos un accidente, no somos una obra del acaso, tampoco somos una evolución del mono. Yo no sei tú. ¿Alguien eres? No somos. Somos obra prima de las manos de Dios. El Señor te escogió. Entonces, así como la aceituna es separada, es escogida, Dios nos encontró, hermanos. En medio a la multitud, Dios nos apartó para un propósito. Entonces, la vida cristiana começa com a eleição divina. ¿Okay? La vida cristiana começa com a eleição divina. Mire para essa frase: nosotros não somos frutos abandonados, somos frutos escolhidos. Há aquelas pessoas que veniram a este mundo com um embaraço não desejado. Vai ser um pouquinho mais forte. Há aqueles que são consequência de um abuso. Quizás tu não estava em los planos de tus padres, pero estava em los planos de Deus, em los planos del Senhor. E diz a Bíblia que los planos del Senhor são maiores que os nossos. Los planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Tu não eres qualquer pessoa. Tu eres único, única, precioso e preciosa. Já passamos por este primeiro processo, porque o Senhor nos ha escolhido. Quantos estão vivos? Digam amém. O segundo, que não é fácil, é o machaque. Se diz assim, não? Quando é machacado. Não? Por quê? Porque a amargura é transformada em este processo. Pero necessita passar por este duro processo del machaque. La aceituna fresca é amarga, ¿no? É amarga. Para ser útil, necessita ser golpeada. Para isso te sirven los golpes de la vida. La Bíblia diz que la tribulación produce la... ¿No sabe? Está en la Bíblia. La tribulación produce la paciencia. Entonces, quando eu vejo uma pessoa muito impaciente, Wesley, eu digo, que atribulado não foi esta pessoa. ¿No? Entonces, nunca pida a Deus paciência, pida sabedoria. Porque quando pido a Deus paciência, estou pedindo tribulação, não? Pero a Bíblia diz que quem necessita de sabedoria, pida a Deus. Então, eu sei que os golpes de la vida não são fáceis, pero nos produzem paciência. Eu, quando era mais jovem que hoje, que hecho de menos, quando mirava meus pastores maiores pastoreando, pastores que já têm 40, 50 anos pastoreando, eu via eles uma paz, uma sobriedade. A igreja estava em... E eles estavam assim com uma paz interior. E eu perguntava a eles, de onde vem esta paz? Porque eu estaria quitando os pelos, haciendo... Eles dizem, não, primeiro vem de Deus, pero segundo vem de las tribulações, porque este problema, eu como pastor, com 50 anos pastoreando, já passei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não? Porque a tribulação produz paciência. Por isso o processo del machaque, de los golpes, produz, nos deixa mais dulce, vai quitando de nós outros este amargo. Assim são as pruebas, hermanos, são as pruebas melhor, não? Corriqueiras de la vida. Elimine o amargo de nós outros. Se tu conheces uma pessoa muito amarga, que seguramente não eres tu, sempre é o hermano que está ao lado, não? Solamente o machaque de Deus pode quitar de nós outros esta soberbia. Sabe, quando às vezes, hermanos, não entendemos porque pessoas estão passando por processos, pero Deus sabe de todas as coisas, não? Há pessoas que necessitam, e eu creio que todos nós outros já passamos ou deveríamos passar por este processo, onde somos verdadeiramente humillados. Eu não sei se tu tens a capacidade de ser humilhado e não contestar, e não responder, e não revidar. Tem a sobriedade. Hermanos, dia eu estava em uma reunião em esta igreja com o antigo pastor presidente, e se levantou um obreiro e apontou o dedo em la cara del pastor,
E eu estava, se eu for o pastor, eu le pegar. E eu estava aí, e o pastor sóbrio, sem dizer uma palavra, sendo atacado, sendo humilhado. Sabe quando terminou a reunião? Todos se quedaram ao lado do pastor. E o irmão teve que regressar para pedir perdão. Se foi ao banho, tomou uma água, não sei, e volviu para pedir perdão. Agora imagina se o pastor perde o controle. Pero foi machacado, foi humilhado, foi afrontado, porque entende o valor do processo. Mira o que diz Hebreus 12:11. Em verdade, que nenhuma disciplina al presente momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después dá fruto. Eu sei que nenhum de nós outros le gusta ser disciplinado, aunque seja por Deus, não nos gusta. É difícil, pero después produzem em nós outros frutos. Eu não sei se há ninhos aqui que foram da época que os padres pegavam com a vara. Alguns dizem, o meu não era com a vara, pastor, era o que tinha na mão. As havaianas brasileiras volavam assim, não? Toda madre brasileira é experta em tirar a havaiana. Vamos levar este deporte para as Olimpíadas, não? E nos gostava, não? El castigo, odiava. Repreendia minha madre, dizia que ele era inferno, que a sangre de Jesus tinha poder, e se quedava. Pero hoje eu digo, graças mamá, graças por las vezes que me disciplinou. Tardou uns 30 anos para eu dizer graças, pero el fruto vino. Em la hora da disciplina, eu tinha rabia, ódio, porque a disciplina não causa alegria. Este processo é amargo, pero é necessário. Então, se você sente que a vida está te pegando, que você está passando por um processo amargo e difícil, o Senhor está sacando de ti azeite e azeite puro. Passa por el processo. Passa por el processo. Todo bom obreiro já passou por duros processos. Todo bom missioneiro e missioneira já passou por duros processos. E hoje há unção e há graça, porque passou por el machaque de Deus. Lo que hoje duele, meu irmão, amanhã será doçura. Escute esta palavra. Hoje duele, pero amanhã será testemunho para as outras pessoas. Quantos estão aqui? Certifique que a pessoa que está a seu lado está desperta, acordada, por favor. Graças. 3. O terceiro processo é a prensa. El quebranto que produz aceite. O aceite solo sale quando a azeitona é prensada. Quando tu mira para um lado, mira para o outro e não há para onde ir. Há dito brasileiro, Rodrigo, que diz assim, como se diz? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É assim que se diz? Não, é que não vou tentar traduzir, que não poderei. Pero não há saída. Se eu me quedo, estou liado. Se intento ir, estou liado. Há momentos assim, irmãos, estamos prensados, não há espaço. Só há uma saída: Cristo. E este é o momento que todos nós outros temos que passar na vida. Não há papi, não há mami, não há pastor, não há amigos. Parece que todos huíram. Só há Cristo. E esse é o melhor momento. Porque nossa confiança não passa a estar em los hombres, passa a estar em Cristo. Estamos sendo prensados para que azeite fresco pueda sair de nós outros. Tu não eres melhor que Jesus. Jesus passou por la prensa. Não? Jesus passou por el Getsemani. Não? E eu sei que muitos de vosotros sabem que Getsemani significa prensa de azeite. E aí Jesus foi prensado hasta el último, al ponto de salir sangre, al ponto de sudar, al punto del Señor, este sangre que sale de Jesús en la prensa del Getsemani es el mismo que sale en nosotros en la prensa de la vida pelo como aceite. Por isso Jesus sudou sangre en la oración, antecipando ya la cruz. Mira o que diz Isaías 53:5. Isaías 53:5.
mas ele herido foi por nuestras rebeliones e molido por nuestros pecados. Eu não sou melhor que Jesus. Tu não eres melhor que Jesus. Então, passaremos por este duro processo. Agora, o Espírito Santo flui em nós outros, irmãos, quando permitimos que Deus nos quebrante em sua vontade. Devemos ser vasijas, ou barros, que estão listos para serem moldeados, trabalhados por el Senhor, para que o Senhor quite de nós outros toda a impureza. Este processo vai quitando a impureza, vai sendo puro, porque daí nós outros vamos para a última fase deste processo, que é a purificação. Aqui já há azeite, pero o azeite aún não está puro. Já há azeite, pero há algumas coisas sólidas, há impurezas em este azeite. Então, depois de extrair o azeite, passamos para um processo de purificação. Nós outros sabemos que o azeite não se mescla com o água, não? Então, se este azeite se queda aí descansando por um momento, hasta que de forma natural este azeite vá separando del água. É um processo artesanal de purificação do azeite. A Bíblia diz assim em Mateus 5:8: bem-aventurados os límpios de coração, porque eles verão a Deus. Por isso, aunque o Senhor possa extrair de nós outros azeite, através deste processo, este azeite aún não está listo, porque necessita ser purificado. Sabe que este azeite genera em nós outros frutos. Quais são eles? Santificação. A santificação não é opcional. Diz a Bíblia: sem santificação nadie verá o Senhor. O processo final aqui é a qualidade do azeite, porque não é suficiente ser azeite, há que ser azeite de qualidade. Compramos azeite em qualquer sítio, pero azeite de qualidade não encontramos em qualquer lugar. Então, há um propósito para este processo. Há um propósito. E eu quero terminar esta palavra justo falando disso, porque por que isto, pastor? Por que estas fases, este sofrimento? Porque há um propósito. Qual é o propósito? Vários. Alumbrar. Alumbrar. O azeite servia para a lâmpada do tabernáculo ou do templo, porque o azeite servia para alumbrar, para ser luz. Luz. E eu sei que este processo produz em nós outros a capacidade de ser luz em la vida de las outras pessoas. O azeite era símbolo de unção, é símbolo do Espírito Santo, e era utilizado para a unção de sacerdotes, de reis. E esta prensa que produz azeite, sabe, o azeite mais puro, o azeite mais limpo, é quando estamos sendo machacados. Quantas vezes há gente que pensa que para subir aqui na plataforma tem que estar sim? Sim. Não. Venga assim o momento que o Senhor está te machacando, o momento que as pedras estão aí te causando heridas. Quantas vezes cheguei neste altar sendo machacado, pero em estes momentos eu via que barrava azeite puro, azeite limpo, porque o melhor azeite é isto. É uma lástima que a relação com Cristo de muitos creyentes está baseado em emoção e não em uma convicção firme de fé. Ou seja, se eu estou emocionalmente bem, eu hago a obra de Deus. Se minhas emoções estão malas, eu não hago mais a obra do Senhor. Isto é servir por emoção. Eu não sirvo por emoção, eu sirvo por convicção. Aunque esteja sangrando, aunque esteja sangrando, o azeite de los dias de ouro são azeites puros, limpios. O azeite servia também para sanar heridas. Recuerda del buen samaritano? Foi utilizado azeite. Irmãos, eu não vou pedir para que o Senhor te haga passar por el processo, porque você passará igual. Eu vou pedir que este azeite que sale de ti depois desse processo pueda sanar a outros.
Quem pode falar com autoridade acerca de divórcio, senão aquele que passou por um divórcio? Quem pode falar com autoridade de uma sanidade, de um câncer, senão aquele que passou por el processo da enfermidade? O processo é duro, pero o processo genera testemunho. O processo é duro, pero o processo genera autoridade. Porque tu não estarás hablando do que ha leído na Bíblia, estará hablando de lo que passou aqui, em tu própria carne, em primeira persona. Por isso este aceite puro será de sanidade para outros e para outras. Nossa vida processada serve para iluminar a outros, ministrar a la igreja e levar sanidade al quebrantado. A azeitona, como já falei a vosotros, não será transformada em azeite por casualidade. Ela irá passar por esse doloroso processo, pero com um propósito. Todo processo tem seu propósito. Todo processo tem seu propósito. O que passa é que nós outros queremos entender o processo. E sabe que eu percebi que é melhor não entender o processo? Porque senão abandonamos todos. Vou te explicar melhor. Quantos conhecem a história de José? Então sabe que o Senhor revela a José, por meio de um sonho, seu futuro, não? Revela seu futuro, revela o propósito de sua vida, que seria governador, ia governar incluso sobre sua família, pero não revela o processo. Se o Senhor diz, vale, será governador, governador, imagina se tu será rei de Espanha, não, menos, governador de Andaluzia, vale. Tu já diz, uau, glória a Deus. Pero o Senhor diz, para isso, há que ser vendido como escravo, por seus hermanos. Para isso, eles irão mentir a seu padre, acerca de sua muerte. Para isto, você será detenido por uma falsa acusação, irá a la cárcel. Se eu fora José, dizia, envia outro, ele que está ao lado. Por isso não entendemos o processo. O processo parece que há um velo, diz, por que estou aqui, o que estou fazendo, por que estou passando por isso, porque se o Senhor nos revela os detalhes do processo, abandonamos o processo e perdemos o propósito. Por isso Deus é um Deus de promessas. O Senhor revela a promessa, porque em la hora que desanimamos em meio ao processo, recordamos de la promessa. É como um combustível para seguir adelante. Sabe que pastor às vezes desanima também, não? Não sei se você sabe, mas às vezes o pastor também não é todos os dias que está com uma fé, não? Há dias que o pastor está assim em barras. Mas sempre há uma coisa que me aviva, é recordar de las promessas. Isso mesmo, passou uns dias aí, eu estava um pouco desanimado, um pouco, sim, calladito, pensando. Pero o Senhor me hizo recordar de la promessa. O Senhor me hizo recordar de la promessa, e que Ele é um Deus que cumpre todas suas promessas. Eu não sei qual é o processo que está passando. Eu não sei em que fase está passando, ou se esta fase parece que nunca termina. Eu quero te animar esta manhã a trazer a tu memória as promessas do Senhor. Há uma canção que nós outros cantávamos em português há muitos anos. Para um momento, Davi, que disse: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esta canção diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E eu sei que o processo não te dá esperança, pero a promessa te dá esperança. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não depende de homens para cumprir a promessa. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Suporte o processo, porque depois do processo está a promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho que terminar. O relógio diz que tenho que terminar. Sobre os pés, por favor. Se hoje alguém se sente
em la prensa. Recuerda, el aceite está a punto de salir. Recuerde isto. Recuerde isto. Hermanos, em Portugal, eu passei por uma prensa. Não passei solo, passei com Pamela, passei com Eric. Eu dizia, me quita daqui, Jeová. Me lleva para Brasil. E eu não entendi o propósito. Pastoreei igrejas difíceis. Málaga é uma bendição. Estou em el cielo. Difícil, ele dizia, Senhor, qual é o propósito? Irmão, eu pastoreei uma igreja que havia 10 creyentes. E os 10 se peleavam entre eles. Vamos nos matar aqui dentro. Não? Ele dizia, uau, sabe, uma prensa difícil. Mas o Senhor estava me preparando, o Senhor estava me formando, o Senhor estava moldeando meu caráter, porque Ele sabia que ia me trazer para Málaga, não? E aqui seria uma bendição. Por quê? Porque agora os outros são bendecidos, os outros correram o aceite. Queria que vós outros tivessem me conhecido em la prensa. La primeira igreja que eu pastoreei, eu tenho pena de mis ovejas, irmãos. Eu tinha solo 18 anos, predicava como um louco, não? Todos os erros que cometi em esta igreja. Prensa, o Senhor estava prensando eu e eles todos juntos, não? Mas o processo, e o processo tem fim, Agora, solo aprendem e solo desfrutam do azeite aqueles que vão hasta o fim do processo. Abandonar o processo em meio ao caminho te hace volver para o fim da cola, ou o fim da fila. Então, abandonar o processo é retroceder. Por isso, alguns não avançam. Quando o processo está difícil, eu regresso. Vale, volve a primeira fase. Volve a empezar todo de novo. Vou caminhando. Chega um momento que parece que há uma parede. Que hago? Regresso. Quando regresso, ao fim da fila, e não puedo avançar. Então, esta manhã é momento de romper. Vamos para a próxima fase. Há mais de Deus para nós outros. Eu sei, hermanos, que há horas que duele. Quizás tu diga, pastor, é que tu não entendes o que eu estou passando. De verdade, eu tenho que ser sincero que não entendo. Nem tu entende. Como eu vou entender? Então, há momentos que duele. Se nós temos a capacidade, sabe que há uma palavra que me encanta, chama-se resiliência. É a capacidade de suportar o processo, a prensa. Solamente assim tu tendrá a capacidade de alumbrar, porque a Bíblia diz que nós somos luz para este mundo. O Senhor te dará unção, autoridade, capacidade de ser alimento e sanação para os outros. Quando esta azeituna for machacada, ela vai sair aceite de glória, para a glória dele.